Fala, meus amigos, beleza? Olha quem tá aqui de novo, professor Paulo, aulinha de geografia, aulinha da Cultive. Vamos cultivar um pouco o seu conhecimento geográfico. E aí, estudando bastante pro Enem, assistindo as aulinhas, fazendo os exercícios em casa, indo pro colégio, decorando, marcando. Então sim, né? Então sim. E o tema de hoje, acho que vai ser uma aula um pouquinho mais rápida. Vamos falar de bacias hidrográficas, correto? O que é bacia hidrográfica, meus amigos? Ela vai corresponder a uma área de drenagem, né, de um rio principal. Então vai ser todo o desenho daquele rio no relevo. Então como o rio vai se apresentar, o rio principal, depois os seus afluentes, que envolve e também trabalha na formação da topografia, na formação da bacia, das áreas de cheia, das áreas de drenagem dos rios. Então vai mostrar também a partir do momento que chove, por onde que essa água vai escoar e por onde que ela vai entrar no terreno, né, nas áreas da bacia. Então a bacia hidrográfica, podemos marcar aqui que corresponde a uma área drenada por um rio principal, seus afluentes e subafluentes, né? Então já vou mostrar para você como se caracteriza uma bacia hidrográfica. Então está ligada a rios, né? A drenagem, a hidrografia. Então bacia hidrográfica nada mais é que o estudo dos rios ou do tipo de água, ou tipo de bacia aqui dos países, nesse caso do Brasil. Então aqui, pessoal, nessa imagem, bela imagem, temos representada o que seria uma bacia hidrográfica. Então, em primeiro momento, temos o rio principal, que seria esse rio aqui do meio. Aqui temos os afluentes desses rios, os rios aqui de primeira ordem, segunda e terceira ordem. E esses rios vão ser responsáveis pela formação do relevo, né? Esse trajeto aqui, como já vimos na aula de geologia, o rio é um atuante importante no desenho e na formação dos relevos. Essa área em volta aqui, quando chove, é a área de cheia, a área que vai encher. Então toda essa área que é a bacia hidrográfica é a definição de uma bacia hidrográfica, ou seja, um rio principal, vários afluentes. Quando chove, é essa área que vai, quando chove muito, quando alaga, essa área aqui que vai ser alagada, que vai comportar essa água. Então, meus amigos, por isso que essa também é uma área de preservação permanente, ou uma área de APP, área de preservação permanente. Por quê? Porque aqui com certeza vai alagar. Então, se futuramente pessoas construírem casas nas beiradas do rio, nesse caso aqui, quando o rio encher, vai chover e vai alagar. E a culpa de quem? Do rio não. O rio já enchia, pessoal, o tempo todo. É culpa da falta de planejamento urbano, planejamento da cidade, que deixou o caso chegar à beirada do rio. Com certeza, se uma bacia for ocupada, volta e meia, uma outra hora, quando chover muito e a drenagem aumentar e a questão da água for maior, a entrada de água, consequentemente vai ocasionar cheias, porque a área de bacia, podemos dizer que é o reservatório da água da chuva que vai entrar nos rios. Um desenho aqui de uma bacia hidrográfica, essa imagem, bela imagem, temos o rio principal, temos aqui os afluentes, e aqui com certeza quando chove muito, essas áreas vão enchendo, porque corresponde à bacia do rio. No Brasil, temos 10 principais regiões hidrográficas brasileiras. Temos aqui a bacia do Amazonas, aqui em verdinho. O que é a bacia do Amazonas, meus amigos?
ela nada mais é do que é considerada a maior bacia hidrográfica do Brasil, não, do planeta Terra. Ela é responsável por drenar água de uma área aproximada de 7 milhões de quilômetros quadrados. Certo? É a maior área, a maior bacia hidrográfica do Brasil e do mundo. Então a bacia amazônica é a mais importante. Sua área só no Brasil corresponde a 3.870.000 quilômetros quadrados. Apresenta um potencial enorme para a energia elétrica. Além de possuir características para a questão da navegação, questão da pesca, né? Toda aquela questão cultural também. É muito importante a bacia amazônica. Depois podemos falar aqui da bacia do São Francisco. Certo, meus amigos? Ela é importante, ela vai ligando aqui a região Nordeste, Sudeste, aqui em Minas Gerais, mais uns estados aqui do Nordeste. Ela possui mais ou menos 640 mil quilômetros quadrados. Ela apresenta alguns trechos navegáveis e também, né, tem grande potencial hidrelétrico. O garimpo, a mineração, a irrigação, a poluição hídrica ameaça a qualidade do rio. Então aqui é a área de exploração que sofre a bacia do Rio São Francisco. Bacias do Tocantins-Araguaia, essa azulzinha aqui. Bacia grande também. Mais ou menos com 967.059 quilômetros quadrados. Ela é a maior bacia exclusivamente brasileira. A amazônica é maior, mas ela não está só no Brasil. Ela pega outros países da Europa. Já a do Tocantins-Araguaia é exclusivamente brasileira. Ela já é explorada economicamente. Quem quiser marcar aí, ela é explorada através das hidrelétricas. E o destaque aqui nessa bacia, na bacia do Tocantins-Araguaia, é a usina hidrelétrica de Tucuruí, que já falamos lá nas fontes de energia, que fica aqui no estado do Pará. Belezinha? A próxima bacia que iremos falar é a bacia do Rio ou do Paraná. Certo? Pega aqui região Sudeste, região Sul. Bacia do Paraná, meus amigos, ela está presente não só no Brasil, mas no Paraguai, na Argentina e no Uruguai. Ela vai possuir rios, encachoeiradas, ela é perfeita para a estação de hidrelétricas. Um destaque é a usina de Itaipu, que está inserida na bacia do Paraná. Além de Itaipu, tem a usina de Capivari, temos a usina de Ilha Solteira. Então temos o engenheiro Sérgio Mota, então diversas usinas importantes. Também temos aqui a usina de Parnaíba, se quiser anotar aí. Parnaíba, aqui região Nordeste, mais ou menos 340 mil quilômetros quadrados. E ela está presente no estado do Piauí, do Maranhão e no Ceará também. E ela possui aí algum tráfego de navegação e também um pequeno potencial hidrelétrico. Bacia do Paraguai. Ela é uma bacia plana, né, típica de planície. Também é muito boa, apresenta grande potencial para navegação. E no Brasil ela está presente no estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A área dela é mais ou menos 361.350 quilômetros quadrados. O principal rio, né, dessa bacia é o rio Paraguai. Temos aqui a bacia do Atlântico Nordeste Oriental, esse laranjadinho aqui. No Nordeste, né, vai ficar na região Nordeste. Mais ou menos 287.348 quilômetros quadrados. Os principais rios dessa região é o rio Beberibe e o rio Capibaribe, que também possui o rio Jaguaribe, né, que ele é considerado o rio intermitente, o maior rio intermitente do mundo, que é aqueles rios que são rios que possuem fluxos temporários, né, que são rios temporários, é uma característica do Nordeste.
Oriental. Uma outra característica é a bacia hidrográfica do Atlântico do Norte Ocidental, essa amarelinha aqui, desculpa. O que quer dizer essa bacia? Ela é responsável por drenar água de uma área de 287.240 km². Então ela vai pegar o estado do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. E também possui o rio Jaguaribe, considerado o maior rio intermitente do mundo, né? Aqueles rios que são rios temporários. Temos aqui o Atlântico Ocidental. Temos o Atlântico Leste. Que é a arinha azulzinha aqui. Também temos o Atlântico Sul. E outras, né, bacias importantes na hidrografia brasileira. Então o Brasil é dividido por bacias e cada uma tem a sua importância. Lembre-se, a maior bacia amazônica, potencial hidrelétrico, mas não é tão explorada assim. A bacia do Rio Paraná, que possui grande potencial hidrelétrico, que é explorada, é a mais explorada no quesito econômico. E o que é hidrografia, pessoal? Hidrografia geral. Hidrografia é a ciência que estuda águas que são existentes no planeta. Então não é só rio. Hidrografia vai trazer mares, lagos, lagunas, oceanos, né, e que apresenta a forma da água, estudo como a água se envolve com o planeta Terra. Porque no mundo temos mais água do que terra. Então você tem uma noção, a água no planeta abriga aproximadamente 1,418 milhões de quilômetros cúbicos, certo? E a maior parte, é claro, das águas estão nos oceanos e nos mares, que vão ocupar as áreas de oceanos e mares, meus amigos. Oceanos e mares ocupam em nosso globo nada mais que 71% do globo terrestre. As águas oceânicas também vão representar, né, somarmos mares, somarmos oceanos, 97,3%. E as águas continentais, né, a água doce representa 2,7% da água da Terra, da água do planeta. Bom, e onde está a maior quantidade de água doce? Nas áreas congeladas. Também tem água doce no subsolo, nos lençóis freáticos, poços, em algumas lagoas, e também até mesmo na atmosfera e nos rios. A menor quantidade, por incrível que pareça, da água doce está presente nos rios. Tem mais água na atmosfera, mais águas em lagos e lagoas, mais em lençóis freáticos do que nos rios, que representa nos rios aproximadamente 0,01% da água do planeta. E onde está a maior quantidade, né, a maior quantidade de água do mundo? Nos oceanos. Então temos aqui o Oceano Pacífico, Atlântico, Índico, Antártico e Ártico, né? São 5 oceanos, são divididos aqui, Pacífico. Lembre-se que a Terra era redonda, ela não é esse formato aqui. Lembre-se das projeções cartográficas, né, que faz com que o nosso globo se abra. Então, a maior quantidade está aqui nos oceanos. Uma outra definição também, temos os rios, onde a água explorada, a água doce está ali nos rios. Também temos lagos. O que são lagos? São massas de águas, pessoal, quem quiser marcar aí, confinadas, né? Com mais ou menos umas tranquilidades, são águas profundas também. E os lagos geralmente possuem uma origem natural, então ele está ali decorrente de algum acontecimento geológico ou de uma coisa com o rio. Geralmente eles vão estar em depressões de rochas. Lembre-se das depressões, plano e uma depressão ali no relevo. Então os lagos geralmente estão em áreas de depressão, áreas depressivas.
Essas águas, ela vem da onde? Pode ser de uma nascente, aí local, pode vir de chuva, de acumulação de chuva, e de algum curso da água, como de rios ou de geleiras, que acabaram parando nesses lagos e que acabam desaguando nessa depressão. Lagoas, meus amigos, lagoas, elas possuem depressões de formas variadas e normalmente são circulares e a profundidade de uma lagoa é pequena. Podemos citar como exemplo a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, com cerca de 270 km de comprimento por 50 km de média. São lagoas grandes, né? Maiores que lagos. A maioria das lagoas são menores, mas também existem exceções que fazem com que as lagoas sejam maiores, como é o caso da Lagoa dos Patos, como já dissemos. Existem também lagunas. O que é laguna? Ela é um ambiente de água parada que é separada do mar por alguma barreira. São águas salgadas. Então ela vai receber ao mesmo tempo água doce e água salgada, mas vai prevalecer o sal. Todas as lagunas terão uma ou mais entradas de água. Elas podem ser salgadas, pode ser salobras ou também muitas das vezes doce, mas a maioria é salgada. O que vai definir se ela é salgada ou doce é a entrada, o volume. Se entra mais água salgada, consequentemente uma laguna vai ser salgada. Se entra mais água doce, a laguna será a água doce. Beleza, meus amigos? Conseguiram compreender um pouco do assunto do tema da aula de hoje, hidrografia, mares, oceanos, rios, bacias hidrográficas, a definição de bacia, que é a área de drenagem das chuvas, o que são os oceanos, que está presente a maior quantidade de água, lagunas, né, que são entradas de vários pontos de entrada de água, um ou mais pontos, lagos, que são formados através de uma depressão rochosa, lençóis freáticos, onde fica a água no subsolo. Beleza? Espero que tenham compreendido, que tenham entendido um pouco desse tema. E com certeza, meus amigos, eu aguardo você ali no nosso próximo vídeo. Dê o seu gostei aí. Lembre-se, cultive a geografia, cultive na cabeça, geografia na cabeça, paz no coração. Até a próxima aula. Um forte abraço, caros alunos.